Queridos irmãos em Cristo Jesus, queiram abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 32, para que nós possamos refletir juntos sobre o que está escrito nesta parte da Escritura. É um Salmo de Davi e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quero saudá-los com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma bênção estarmos juntos aqui mais uma vez. Salmo de número 32. São alguns versículos aí, apenas 11, mas tem uma mensagem muito bonita neste salmo, que eu gostaria que você levasse para casa, refletisse, e mais especialmente, eu gostaria que você hoje aproveitasse a mensagem deste texto e pudesse aplicá-la ao seu coração. O salmista nesse salmo aqui está dito que ele resolveu enfrentar algo que havia dentro dele e que precisava ser resolvido. Então o salmista resolveu enfrentar algo que havia dentro dele e precisava ser resolvido, para que ele tivesse a sua vida liberada por Deus para realizar o propósito de Deus na sua vida. Vamos ler o salmo e depois nós vamos comentando passo a passo. Coloque lá: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há maldade, não há engano. Enquanto calei os meus pecados, preste atenção nesse verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós, todos os que sois retos de coração. Meus irmãos, esse salmo fala que esse salmo é um salmo do Davi. O Davi é aquele que foi escolhido por Deus e que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus e que, na verdade, nas mãos de Deus se tornou um rei especial para Israel. Ele foi vitorioso em várias batalhas. Ele foi uma pessoa especial no reino de Deus. Mas ele também teve momentos difíceis na sua vida. Ele também perdeu-se em alguns caminhos. E ele tornou-se, muitas vezes, diante de Deus, repreensível nos atos que cometeu. Então nós não estamos falando de uma pessoa perfeita. Estamos falando de uma pessoa que, chamada por Deus, se dedicou ao que Deus lhe havia mandado fazer. Mas em alguns momentos ele teve os seus percalços. E este é um momento quando ele está falando com o Senhor a respeito de algo que está na vida dele, no coração dele. Ele é semelhante a qualquer um de nós, ou nós somos semelhantes a ele, em muitos aspectos das nossas vidas. Então, 3 coisas aqui eu queria que vocês pensassem. O salmista sabia que havia algo errado dentro da vida dele. Naquele momento, o salmista sabia que havia algo errado dentro da vida dele. E ele sabia que esse algo errado que havia dentro da vida dele
bloqueava a sua vida, impedia a sua vida de viver a plenitude daquilo que Deus tinha para ele. Ele sabia isso. Entretanto, ele convivia com isso. Ele ocultava isso dentro de si. Ele resistia a tratar disso. E por isso que estava dentro da vida dele foi gerando um estado de sofrimento, de angústia para ele. Então vamos ver aí, ó. Eu começo aqui com vocês no Salmo 32, diz assim, ó: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, o que estava dentro dele, ele considerava que era um pecado. O que é um pecado? Um pecado é um desvio do propósito de Deus. Um pecado é quando nós nos desviamos do propósito de Deus. Há um propósito geral e há um propósito particular. O propósito geral é para todas as pessoas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, encontrareis descanso para as vossas almas. É um chamado geral. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Um chamado geral para todos os crentes serem responsáveis por esse aspecto do ministério do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo que opera em nós e através de nós. Mas tem um chamado particular. Deus às vezes tem um propósito singular e único para a sua vida. Outro dia cantamos um hino aqui: Deus tem um plano para cada criatura. Aos rios ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Então Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um plano especial para a minha vida, porque quando Ele me criou, Ele já tinha um propósito. Porque o propósito de Deus precede a sua própria criação. Quando Ele criou cada um de nós, já havia um propósito geral e um propósito específico. A Bíblia diz que Deus viu eu sendo formado no ventre da minha mãe. Viu quando eu era entretecido no ventre da minha mãe. Antes que a palavra chegasse à minha boca, Ele já conhecia a palavra. Então, o que Deus está falando é que para Ele eu não sou um estranho. Para Ele eu não sou uma pessoa desconhecida. Ele me conhece desde a raiz. Ele me conhece desde a semente. Ele me conhece no avesso da minha vida. Eu é que muitas vezes não me conheço tão bem como Ele me conhece. Por isso que este texto da Escritura vai nos ajudar hoje a compreender algumas coisas importantes. A primeira delas é que Davi, o salmista, sabia que havia algo errado na sua vida pessoal. E ele sabia que isso bloqueava o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia que algo estava impedindo a ação de Deus na vida dele. E ele disse, quando a gente olha para a Escritura, ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado. O que ele está dizendo com isso? Que havia algo dentro dele, que ele chamava de pecado, que era um desvio do propósito de Deus para a vida dele. Vocês sabem que ele foi chamado para ser rei em Israel. Vocês sabem que Deus mandou o Samuel ir lá fazer uma consulta na casa de Jessé, e ele, depois de todos os filhos de Jessé serem avaliados, ele foi o escolhido. E Deus disse: achei a Davi, varão segundo o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Então não resta dúvida que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nesse contexto aqui, ele está falando de algo que está tirando o sono dele. Alguma coisa estava tirando o sono dele. Por quê? Porque ele diz assim, ó, no verso 3, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram, e eu estava padecendo os meus constantes gemidos, e era o dia todo e todo dia, era uma constante na vida dele esse estado de frustração, de tristeza, de sofrimento, de dor. Não era só a dor física, não, era a dor de sentir-se pressionado por algo que estava dentro dele e que ele já não aguentava mais administrar, que ele já não aguentava mais lidar com aquilo, e aquilo se transformava num tormento para a vida dele.
E a Bíblia diz que isso se chama pecado. Pecado é algo que alcança a nossa vida e se transforma, muitas vezes, num prazer imediato e depois num tormento. Quando você vê a vida do filho pródigo, ele entendeu que devia deixar toda a estrutura dentro da qual ele tinha sido formado e iria para um mundo, para uma terra distante, viver o que ele achava que era a vida ideal. Quando ele chegou lá, ele se deu com uma situação completamente diferente do que ele imaginava. E ele queria alimentar-se com a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ali ele caiu em si e disse: na casa do meu pai era diferente. Eu quero voltar lá e não quero nem mais ser filho. Nem me sinto com honra de filho. Mas eu quero ser apenas um empregado, porque o empregado lá vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Isso é para mostrar que às vezes a gente se ilude com o mundo ao redor da gente. E Davi provavelmente viveu uma ilusão. E isso trouxe para ele uma consequência. E ele, vivendo essa consequência, ele começou a dizer para Deus, e dizer para si mesmo: enquanto eu calei dentro de mim, isso que não devia ser e está sendo, enquanto eu calei isso que eu estou agasalhando no meu coração e não devia agasalhar, enquanto eu calei isso que está acontecendo na minha vida e não devia acontecer, então os meus ossos responderam com tristeza, com dor. É como se a estrutura estivesse desabando. Os ossos representam a nossa estrutura. E o gemido representa o nosso lamento, a nossa dor. E ele está dizendo: naquele momento, dentro de mim havia um turbilhão de coisas que me fazia gemer dia e noite. Então o salmista está com algo dentro dele que está machucando a vida dele. Ele está com algo dentro dele que está criando uma ferida na vida dele. Ele está com algo dentro dele que está espetando a vida dele, um espinho na carne. E ele, até então, não está fazendo nada diferente do que calar isso dentro dele. Ele não fala sobre isso. Ele não quer falar sobre isso. Ele não quer compartilhar isso. Porque ele sabe que isso é algo que não devia estar lá dentro, mas está. Às vezes nós pensamos que isso é um pecado. E pode ser um pecado, e é um pecado, como ele disse aqui mesmo. Ele mesmo disse: eu calei o meu pecado. Mas às vezes tem coisas dentro de nós que são feridas que nós arrastamos por muitos anos. E essas feridas nos maltratam e nos machucam. E nós calamos estas feridas dentro de nós. Quem sabe uma situação que aconteceu no passado está ali presente. E a gente não sabe como resolver, mas sabe quanto dói, sabe quanto machuca, sabe quanto nos impossibilita de viver o propósito de Deus plenamente. Deus nos persegue, querendo realizar algo em nós e através de nós, mas Ele não pode, porque há alguma coisa que bloqueia, que impede, alguma coisa que restringe, alguma coisa que faz Deus ficar do lado de fora, batendo na porta, para ver se alguém ouve a sua voz e abre a porta. Você se lembra daquela história, daquela mulher que durante 18 anos estava encurvada com uma enfermidade? Você se lembra o que aconteceu com ela? Jesus foi pregar num sábado, numa sinagoga, e essa mulher foi participar. Essa mulher foi assistir a pregação de Jesus. Quando Jesus olha para essa mulher, ele tem compaixão dessa mulher. Ele sabia que algo estava errado na vida dessa mulher. Ele sabia que algo precisava mudar na vida dessa mulher. Mas a mulher parece que não tinha esta mesma compreensão, ela já tinha se acostumado com a sua dor. Quantas vezes a gente se acostuma com a dor? Quantas vezes a gente se acostuma com a ferida? E a gente só quer encontrar um meio de conviver com a ferida. Mas aquela mulher talvez tenha vivido dessa mesma maneira, 18 anos. Quando Jesus olhou para ela, que teve compaixão dela, chamou aquela mulher e ele curou aquela mulher.
A Bíblia diz que ele tocou aquela mulher e curou aquela mulher. E ela ficou boa. Então surgiu uma discussão religiosa. Os doutores da lei, as pessoas ali responsáveis, escribas e os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, disseram: o senhor não pode fazer isso porque hoje é um dia de sábado, o senhor não pode realizar uma obra dessa natureza na vida de uma pessoa. O senhor pode fazer isso qualquer dia da semana, mas não no sábado, porque o sábado é sagrado. Não se pode fazer obra nenhuma no dia do sábado. Aí Jesus falou assim: mas vocês não soltam o jumento de vocês, não levam o jumento lá no poço para beber água, depois trazem o jumento de volta e prendem o jumento novamente? Se vocês levam um jumento para beber água e depois trazem, não podia eu livrar esta filha de Abraão, que está aprisionada há 18 anos, e sabe qual é a prisão dela? Ela é prisioneira do Satanás. 18 anos aprisionada por um espírito satânico, diabólico, que fez com que ela se curvasse a esse domínio, impingindo àquela mulher uma doença, e ela carregava aquilo, e todo mundo achava normal. Mas Jesus viu naquela mulher, muito além da sua aparência, ele viu que havia algo nela de natureza espiritual. E ele então disse: não devia o Filho do Homem libertar esta mulher, que há 18 anos é prisioneira do Satanás? Então tem gente que está prisioneira há 18 anos, 20 anos, 50 anos, de alguma coisa que não é seu, mas está na sua vida como um espinho, como uma ferida, como uma dor, como algo que tira a sua alegria de viver, que tira as possibilidades de Deus usar plenamente a sua vida, porque você está engendrado numa situação semelhante a essa. E essa situação foi liberta, aquela mulher foi liberta disso. Agora preste atenção, Jesus agiu na vida daquela mulher naquele dia, mas ela estava há 18 anos prisioneira. Então quando foi que aconteceu o aprisionamento? 18 anos atrás. E ela vinha vivendo, ano após ano, com aquele sintoma de doença, quando a causa era alguma coisa acontecida 18 anos atrás. Tem coisas que aconteceram conosco 18 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que não saíram da nossa mente, e que estão lá como um fantasma, como um problema não resolvido, e que tira a nossa alegria de viver, e que bloqueia a nossa vida e nos impede de fazermos as coisas naturais da vida, porque estamos aprisionados. E naquele dia Jesus libertou aquela mulher daquela prisão, que ele chamou de prisão satânica. E tudo que vem matar, roubar e destruir é satânico, porque a Bíblia diz que a obra do diabo é roubar, matar e destruir. É o enganador dos nossos irmãos, é o pai da mentira. Então fez aquilo, e aquela mulher se libertou, mercê da graça de Deus, interessar-se por ela em Cristo Jesus, e estender para ela as suas mãos. Pois o salmista estava dizendo: dentro de mim também tem alguma coisa que tira o meu sono, tem alguma coisa que me constrange, tem alguma coisa que mexe com a minha estrutura, tem alguma coisa que faz dia após dia eu me sentir inadequado frente à face do Senhor. Será o salmista falando. E veja só o que mais adiante ele vem dizer, ó: porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia. Então ele sabia que tinha algo que era de natureza espiritual dentro dele, que precisava ser resolvido. E ele dizia: a tua mão pesa sobre mim, eu sinto o peso da tua mão sobre mim. Era o salmista falando: tem essa coisa dentro de mim,
que faz a tua mão pesar sobre mim, mas eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me libertar disso. Isso está calado dentro de mim, isso está amordaçado dentro de mim. É como aquela música do Fagner, né? Sentimento ilhado, preso, morto, amordaçado, sempre volta a incomodar. Então estava ali na mente do salmista, só que ele não precisava de dias e dias para se lembrar, ele se lembrava todo dia, todo santo dia. Os seus ossos sinalizavam, a sua vida sinalizava, as suas lágrimas. Em outro salmo ele diz que misturava as suas lágrimas com o pão que ele comia, e durante a noite ele molhava o seu travesseiro com o choro da sua agonia. Esse é o salmista. Ele disse, olha só, o salmo vai continuando assim: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meu vigor chegou ao fim. Então ele estava extenuado, ele estava cansado de carregar aquela dor, aquela dificuldade dentro dele, sem saber como fazer, calava aquilo dentro. E agora ele diz, o meu vigor chegou ao fim. Parece que tem uma hora que a gente entrega os pontos porque não aguenta mais. O sofrimento é grande, a dor é grande, a dificuldade é grande, e aquilo dentro da gente vai se construindo como um câncer emocional, e vai matando aos poucos, e vai triturando a vida emocional da pessoa, vai mexendo, vai magoando, vai maltratando. E eu calei o meu pecado, eu calei essa coisa dentro de mim, eu calei por medo, eu calei por vergonha, eu calei por qualquer razão, mas o fato é que isso está aqui, me incomoda e eu não estou resolvendo. Mas então, olha o que o salmista diz, ó. Mas então, verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás a minha iniquidade. Então chegou um momento que ele diz, agora não tem mais o que fazer. Eu agora não vou mais ocultar isso. Eu não vou mais carregar esse peso. Eu não vou mais viver essa angústia. Eu não vou mais viver essa ferida na minha alma, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou dizer para ele, eu não mais ocultei, e eu confessei-te o meu pecado, abri perante o Senhor o meu coração. Então dentro de mim existe como se fosse um Lázaro há 4 dias apodrecido e fedendo dentro da sepultura. Mas o Senhor remove a minha pedra, abre a minha estrutura, olha para dentro de mim, Senhor, coloca a mão do Senhor, mão que cura, mão que perdoa, mão que transforma, mão que liberta, mão que diz, vem para fora deste engodo mental e emocional em que você se encontra, bote isso para fora, confesse o seu pecado, confesse a sua dor, confesse a sua ferida, traga para os pés do Senhor. Sabe o que o Senhor faz com isso? Ele pega isso, seja o pecado, seja o que for, diz a Bíblia que ele lança no fundo do mar. E diz mais, ele não se lembra mais disso. Se ele é o Deus poderoso da criação, se ele é o Senhor que é ofendido pelo pecado, pega e lança no fundo do mar e não se lembra mais disso, então ele está dizendo, meu filho, me entregue isso e creia que eu estou lançando isso no fundo do mar, nas profundas do inferno, e largue isso para lá, porque você a partir de hoje é livre, porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então hoje é dia de libertação, porque é dia de confissão de um pecado, de confissão de uma dor, de um trauma, de uma agonia, de um bloqueio, de algo que tira a capacidade de você ser o que Deus quer que você seja, um vencedor na sua vida, um vitorioso abençoado, uma pessoa que é instrumento nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer com a sua vida uma obra extraordinária que Ele quer fazer, e que Ele espera para a sua entrega total e plena no seu altar, a fim de que Ele possa dar para você a libertação.
a oportunidade de tornar-se aquele instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então o salmista sabia que tinha uma coisa errada dentro dele, mas ele resolveu enfrentar. O bom do salmista foi que ele resolveu enfrentar. E isso que ele resolveu enfrentar foi escrito para nossa edificação. Porque ele encarou aquilo que estava dentro dele e disse: eu vou conversar com o Senhor sobre isso. E ele diz a Bíblia que ele: confessei o meu pecado e a minha iniquidade eu não encobri diante do Senhor. Então ele encarou, ele resolveu tratar daquilo que estava lá dentro, guardado como um monturo, mas que maltratava. Ele disse: eu vou me livrar disso. Eu creio no meu Deus, eu creio na misericórdia do meu Deus, eu creio no amor do meu Deus. Eu vou chegar para ele e vou dizer: eu não quero mais calar isso dentro de mim, eu quero abrir meu coração, eu quero falar com o Senhor, eu quero entregar isso nas mãos do Senhor, quero que o Senhor lance isso no fundo do mar e que a minha vida seja livre. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, entulhadas vão passar, e eis que tudo vai se fazer novo, porque em Cristo existe a possibilidade de nascermos do alto, de nascermos de novo. É como se Ele nos desse a chance de um novo momento, de uma nova história, de uma nova possibilidade, porque Cristo é especialista em resolver questões de vasos quebrados, de restaurar vidas, de transformar pessoas, porque Ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, o que se havia contaminado, o que se havia deteriorado, o que se havia rachado. Ele veio buscar, não somente buscar, porque muitas vezes Ele busca, você vai, mas vai com o coração cheio e volta com o coração cheio, apenas com aquela boa sensação de que Deus te ama, mas você vai carregando dentro de você aquela dor, aquela ferida. Mas Ele veio buscar e salvar significa resgatar. Ele veio te resgatar desse fundo de poço. Ele veio te resgatar dessa dor. Ele veio te resgatar desta inadequação. Ele veio te preparar para ser aquele homem, aquela mulher, segundo o coração de Deus, para realizar em nome dEle uma obra extraordinária na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Você veio para ser uma manifestação de Deus nesse mundo, uma presença viva do Espírito Santo nesse mundo. Você veio para fazer uma diferença grande nesse mundo. E é isso que o Senhor quer fazer. E o Davi entendeu: eu não vou ocultar esse negócio de Deus, eu não vou deixar de tratar isso com Deus, eu vou resolver essa parada. É por isso que ele era o Davi, é por isso que ele era capaz de enfrentar um gigante. Sabe por quê? Porque ele era capaz de enfrentar o próprio gigante dentro dele. Quando a gente enfrenta os gigantes dentro da gente, a gente se habilita a enfrentar qualquer gigante do lado de fora da gente. Mas é preciso enfrentar aquele gigante que mora dentro da gente e que precisa ser expulso da vida da gente, porque está bloqueando a vida da gente. Tira, liberta. E se a gente consegue essa vitória, todas as demais vitórias serão possíveis, porque Deus começa conosco onde nós estamos, onde nós somos, e Ele quer nos impulsionar para uma novidade de vida. Não mais ocultou, ele resolveu enfrentar aquilo que estava destruindo a sua vida, angustiando os seus ossos e fazendo o seu vigor chegar ao fim. Eu quero vencer isso, eu quero ser uma pessoa viva, eu quero que rios de águas vivas fluam de dentro de mim, eu quero ser uma pessoa abençoada, vitoriosa, eu quero ser uma pessoa alegre, cuidando dos propósitos de Deus que se realizem na minha vida. Eu quero ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A pergunta sempre vai ser essa: há algo aprisionado dentro de você que precisa uma libertação? Há algum pecado, alguma coisa, algo que aconteceu há 20, 30, 50 anos, não importa. Há algo que você sente que precisa abrir o seu coração perante o Senhor e colocar nas mãos dEle, colocar no altar e dizer: Senhor, leva isso,
tira isso da minha vida e substitui pela plenitude do teu Espírito Santo. Ele nos substituiu na cruz. Ele nos substitui também nas nossas dores, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele veio para nos sarar das nossas feridas, nos curar das nossas dores. Ele veio para nos fazer mais do que vencedores. Então, ele achou graça diante de Deus para fazer isso. Terceiro e último ponto. Ele sabia que tinha algo errado, ele resolveu enfrentar, e quando ele falou com Deus, ele achou graça aos olhos de Deus. E ele foi vitorioso, porque Deus é misericordioso. E Deus não tem a menor intenção de nos desencorajar, de nos envergonhar, de nos diminuir, de nos desqualificar, não. Deus tem todo o interesse em nos resgatar, nos salvar, nos aproximar dos braços amoráveis do Pai. Ele quer nos fazer filhos da sua graça, do seu amor. Bem-aventurado aquele que o Senhor perdoa as transgressões. Isso é o Davi falando. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor perdoa as transgressões, a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor liberta. Bem-aventurado, feliz. Feliz, o primeiro versículo do Salmo diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é encoberto. É isso que Deus faz conosco, Ele perdoa, Ele retira, Ele arranca com raiz e tudo e joga no fundo do mar, deixa a gente livre e deixa a nossa casa preparada para ser o templo do Espírito, cheio da graça, cheio do poder, cheio do cuidado de Deus, para sermos aquelas pessoas segundo o seu coração, cumprindo o seu propósito para as nossas vidas. Bem-aventurado aqueles cujos pecados foram lançados no fundo do mar, dos quais Deus não se lembra mais, e nem nós deveríamos nos lembrar também. Bem-aventurados aqueles que são novas criaturas, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem-aventurado é a sua vida, meu amado irmão. Veja agora o verso 7. Vamos colocar lá o 7, o 8, o 10 e o 11 para encerrar. O 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Há alguma semelhança entre isso e o começo do Salmo? No começo do Salmo nós estamos vendo uma pessoa derrotada, destruída, frustrada. Agora tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É isso que nosso Deus faz por nós. Ele nos pega vasos quebrados, rachados, e nas mãos do divino oleiro Ele nos faz novas criaturas. Ele nos dá a oportunidade de um novo começo. Vamos ver então o verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha o que Deus faz com a pessoa que Ele restaura. Ele traz para perto de si, Ele se torna o seu conselheiro, Ele se torna o seu instrutor, Ele se torna o seu orientador. Ele diz: aprendei de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Não precisa ficar afligido, não precisa perder o sono, não precisa carregar a culpa, não precisa angustiar-se pela ferida, não precisa fazer algo que faça você sofrer. Abandone isso no altar, entregue isso nas mãos de Deus, porque Ele vai dizer: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e sobre minhas vistas, sobre o meu olhar, eu te darei conselhos, eu serei o seu conselheiro, o seu orientador, o seu instrutor. Troque a sua agonia, a sua tristeza, seu fardo pesado, aquilo que te agonia há tantos anos, aquilo que você vem carregando a trancos e barrancos, coloque isso no altar e receba do Senhor esta bênção de libertação, essa bênção de novidade de vida. O verso seguinte aí, bota o 10. O 10. Aliás, pode botar o 9 mesmo, que já dá um conselho para ele. Não seja como o cavalo, que precisa de freio para fazer as coisas. Deus não quer nenhum cavalo, nenhuma égua, nada disso, que precisa botar um freio e ficar conduzindo, puxando, porque a pessoa não é capaz de fazer por si mesmo. Deus quer gente que tenha decisão, competência, capacidade para fazer as escolhas certas, escolher o Senhor, andar nos caminhos do Senhor.
né? Veja o 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. É uma promessa que fala que se você trocar o seu fardo pelo fardo do Senhor, a bênção é essa, né? Verso agora, o último 11. Diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Então o salmo termina numa palavra de alegria, numa palavra de louvor, numa palavra de vitória. Alegrai-vos, porque você não calou o seu pecado, não escondeu a sua dor, não deixou o seu coração cheio do que lhe impedia de ser a pessoa segundo o coração de Deus. Aí está o resultado final, quando você enfrenta as coisas. O Senhor te dá graça, Ele te dá misericórdia, Ele te dá salvação, Ele te dá restauração, Ele cuida de você e Ele te dá um final feliz que está aí na tela. Deus te abençoe e que nós possamos cantar o hino final com alegria, né, Gustavo? Fazendo da palavra do Senhor a nossa escolha absoluta. Deus seja louvado na vida dos amados irmãos.